Oi, meus amores, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de terapia pra vocês. Tem tempo que a gente não faz vídeo de terapia, né? Mas hoje eu decidi vir aqui fazer um pra vocês. E o que que acontece? O assunto que eu quero falar é o que eu li neste livro aqui do Augusto Cury, que se chama A Fascinante Construção do Eu. É onde ele explica, gente, que todo mundo tem um eu, né? Então, se a gente desde pequeno soubesse construir as coisas dentro da gente, talvez a gente não passasse tantas coisas que a gente tem que passar depois de adulto. Porque às vezes a gente é uma pessoa adulta, mas o eu da gente ele é totalmente infantil, a gente não sabe lidar com certas situações. E então eu super recomendo esse livro para vocês. Ele fala bastante como isso tem a ver com a síndrome do pânico, com depressão, com várias coisas. Então eu me identifiquei bastante com esse livro do Augusto Cury. Eu já quero agradecer a Aninha aqui, Ana Lins. Aninha, beijo. Que quando ela soube, gente, que eu gostei do livro do Augusto Cury, ela já me mandou todos. Bom, eu tenho todos os livros agora do Augusto Cury. Todos eu não sei, mas que eu tenho uns 10 livros aí pra ler agora do Augusto Cury. Agora me aguenta que eu vou ficar falando nisso até, né? Mas realmente eu gostei, ele é um psiquiatra e um cientista. E o livro realmente é muito interessante. Mas a parte do livro que eu queria falar pra vocês, eu fiquei pensando como falar isso nas minhas palavras. E eu achei difícil explicar pra vocês nas minhas palavras o que ele explicou no livro. Então eu vou ler o pedaço que eu gostei, porque eu sei que muita gente às vezes ou não tem tempo para ler, ou não gosta de ler livro, mas eu sei que muita gente às vezes gosta de escutar. Então eu vou ler essa parte que eu achei muito interessante, que é quando ele fala de solidão, que eu quero que vocês reflitam e deixem aí nos comentários o que vocês acharam, porque eu super concordei com ele. Então vamos lá. Bom, ele diz que no mundo existe 4 tipos de solidão. Há 4 tipos de solidão: psicológica, sociológica e fisiológica. 2 estão ligados ao estado de abandono, a solidão em que outros nos abandonam e a solidão em que nós mesmos nos abandonamos. O primeiro tipo de solidão, ele vem da dor de ser abandonado por amigos, por colegas, por parentes, por parceiros, por filhos. Essa solidão ela é intensa e cálida. E embora ocorra a partir do comportamento dos outros, é sempre construída em última instância por nós mesmos. Sentir-se excluído, preterido, colocado em segundo plano, asfixia o prazer que a gente tem de viver. Doar-se e não ter o retorno, amar e não ser correspondido, se entregar e ser traído, são experiências que confeccionam uma dor emocional dramática, principalmente se o eu se colocar como vítima, como o mais desprivilegiado dos seres. Há mulheres que têm seu parceiro como um deus. Perdê-lo é como perder o ar que respiram e o sentido que causam sua existência. A segunda, ela trata da solidão do autoabandono. É a solidão do eu que desiste de si mesmo, que se entrega ao seu pessimismo, conformismo, morbidez, humor depressivo, fobia social, agorafobia, obsessão, impulsividade e timidez grave. Essa solidão ela é muito mais angustiante do que a social e pode ser um estágio muito mais avançado dela. Se o mundo me abandona e eu não me abandono, a solidão ela pode ser suportável. Mas se as pessoas me rejeitam e eu também desistir de mim, me desprezo, a solidão ela chega a ser intolerável. Pessoas cronicamente deprimidas podem se autoabandonar por acreditar que estão condenadas a viver miseravelmente, que jamais resgatarão o prazer de um viver estável e duradouro. Do mesmo modo, pacientes portadores de síndrome do pânico, anorexia nervosa, transtorno obsessivo, farmacodependência e outros transtornos que se arrastam durante anos poderão entrar na esfera de inércia e se autoabandonar. Há pessoas que têm 2 ou 3 fracassos profissionais e se abandonam, acham-se incapazes
e programados para o derrotismo. Há outras pessoas que passaram por uma sequência enorme de fracassos, mas não desistiram dos seus sonhos, nem chafundaram na lama do conformismo. O terceiro tipo de solidão trata-se de uma experiência mais íntima, incompreensível e impactante. É a solidão da consciência virtual. Como comentei, entre nós e o mundo social físico existe um espaço insuperável. Vivemos em mundos paralelos que se comunicam virtualmente. Por que o homem desenvolveu o ato de beijar? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque ele descobriu intuitivamente que o beijo vence a barreira da virtualidade e nos coloca diretamente em contato com outras pessoas. Ao longo das gerações, mudam-se as roupas, a maneira de falar, de se expressar, de interpretar, mas um beijo, esse ato que é super antigo, jamais caiu ou cairá. Os beijos, os abraços, os toques, as carícias, as relações sexuais, elas rompem a barreira da virtualidade dos pensamentos conscientes e nos colocam em contato físico direto com as pessoas. Toda relação que construímos ou criamos em nosso psiquismo tem por objetivo superar a solidão paradoxal da consciência virtual. Pessoas casam-se e separam-se diversas vezes, mas não deixam de fazer uma nova tentativa de se relacionar. Que ser humano é este que sabe que construir relações lhe dá muita dor de cabeça, mas ainda assim nunca quer deixar de construí-las? Reis precisam de bajuladores e bajuladores precisam dos reis. É desgastante frequentar estádios, clubes, cidades superpopulosos, mas isso movimenta a emoção e nos dá prazer. Os adolescentes se atritam e as crianças se engalfinham, mas vivem frequentemente grudados umas às outras. O excesso de atividade, de informação, de consumo pode expandir excessivamente os níveis de ansiedade, que por sua vez expande insatisfação gerada pela solidão da consciência virtual. Relaciona-se muito, mas se tem migalhas de prazer. A consciência virtual não apenas nos distancia irremediavelmente do mundo em que estamos, mas também do mundo em que somos. Aí aqui ele fala um pouquinho também como isso tem a ver com a ansiedade, gente. Para vocês terem uma ideia, tudo que eu tô falando aqui é questão da nossa mente, né? Então, como que é importante a gente cuidar da nossa mente para a gente poder ter uma vida mais sadia e mais saudável. A ansiedade vital só entra nos patamares doentios quando nos entulhamos com excessos. Excessos de preocupação, excesso de informação, excesso de atividade, excesso de pensamento sobre o futuro, de ruminação do passado, de supervalorização do que os outros pensam sobre nós, de necessidade de estar em evidência social. Infelizmente, a sociedade dos excessos nos conduziu a desenvolver uma ansiedade coletiva e doentia. O anormal é beber na fonte da tranquilidade. E o normal hoje em dia está sendo beber na fonte da ansiedade. Eu falei para vocês, né, gente, que eu passei a minha vida inteira remoendo o meu passado e preocupada com o meu futuro. Então eu não vivia. Foi por isso que eu entrei num ciclo de ansiedade enorme, que foi quando eu acabei tendo a síndrome do pânico. Muitas pessoas, elas sentem um vazio existencial inexplicável, mesmo sendo reconhecidos socialmente ou estando debaixo de holofotes da mídia. Outros não se sentem realizados mesmo sendo superprodutivos. Milhões de jovens insatisfeitos no seu psiquismo projetam essa insatisfação num consumismo desesperador, que é o que a gente anda vendo por hoje em dia, né? Quanto mais eles consomem, menos prazer eles têm. Mulheres, mesmo estando dentro do padrão tirânico da beleza imposto pela mídia, sempre elas estão colocando defeito no próprio corpo. Há muitas pessoas que se sentem solitárias mesmo em meio a multidões, aplausos, assédio e brilho social.
e não conseguem entender por que elas se sentem assim. O problema não é só a solidão social, paradoxal da consciência virtual, mas a solidão intrapsíquica, que é aquela solidão que ela tá dentro de você, é aquela solidão que você se abandonou. Algumas pessoas procuram fora o que deveriam encontrar dentro de si mesmo. Elas não usam a solidão da consciência virtual ao seu favor. Não se procuram com inteligência. Não tornam seu eu um engenheiro criativo de ideias e autodiálogos, capazes de nutrir uma relação poética e romântica consigo mesmo. Gente, por que eu quis ler isso aqui pra vocês? Porque eu acho que hoje... Por que eu quis ler isso pra vocês? Eu acho que hoje em dia a gente tá esquecendo de conversar com a gente mesmo. A gente tá esquecendo de fazer perguntas a gente mesmo. A gente tem que se conhecer mais internamente. Olha, eu já falei em outros vídeos e vou repetir. Antes de eu fazer terapia, eu achava terapia uma baboseira, achava... quem tem dinheiro, não sabe o que gastar, vai fazer terapia, blá, 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 blá. Hoje que eu faço terapia, já vai fazer 2 anos, né? Toda semana eu faço terapia. Eu aprendi, gente, a me conhecer. Eu conheço os meus limites hoje em dia. Então, eu acho que as pessoas elas têm que começar a se conhecer. Elas têm que começar a encontrar uma felicidade dentro delas. Não é fora que a gente vai encontrar. A gente tem que encontrar as coisas dentro da gente, sabe? Pra gente ser feliz, a gente primeiro tem que estar feliz com a gente mesmo. Não adianta todo mundo vir falar você é linda, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, se você não estiver feliz com você mesmo. Hoje em dia, quantos casos de depressão que a gente está vendo, quantos casos de síndrome do pânico, Gente, é tanta coisa, é tanta coisa. E o pior, quantos casos de depressão que levam ao suicídio, né? Porque no Brasil tem aumentado muito o número de suicídios. Então as pessoas, talvez por tabu, talvez por medo, talvez por vergonha, as pessoas elas não se abrem, elas não falam a doença que elas têm. A depressão é uma doença, a síndrome do pânico é uma doença, a bipolaridade é uma doença. As pessoas elas não são assim porque elas querem, elas são assim porque elas estão numa condição, né, daquele jeito. Mas, gente, não tenham vergonha de procurar ajuda, não tenham vergonha de se abrir. Infelizmente, eu sei que muita gente tem a cabeça fechada, até às vezes quando a gente quer se abrir, as pessoas falam é frescura, é fingimento, é isso, é aquilo. Então, tentem se achar dentro de vocês primeiro, sabe? Tentem conversar mais com vocês. Por que eu tô assim? Quando você começar, você ter muita ansiedade, pensa e fala, por que eu tô assim? Da onde está vindo essa ansiedade? Aonde que ela vai me levar? Então, keep calm, calm down e tenta, né, relaxar, tenta fazer a respiração diafragma, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Se você sentir seu coração muito acelerado, faça a respiração diafragma, que é aquela que você vai puxar o ar com o nariz, prender e soltar pela boca. Então, faça isso, gente, 20, 30, 40, 50 vezes, que vocês vão ver como vocês vão se sentir mais calmos. Então, hoje é praticamente o texto que eu li do livro do Augusto Cury, porque eu queria muito passar isso pra vocês. Eu não sabia como eu passar nas minhas palavras, então eu resolvi ler o livro dele pra vocês, esse pedacinho. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Eu acho que as pessoas hoje, realmente, a solidão hoje, ela tá assim, enorme. Pessoas que andam se sentindo sozinhas no meio da multidão, estão cada vez maiores esse número de pessoas. Então, um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha no vídeo, não se esqueça de se subscrever no canal. Um super beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau!